6h58, estamos de volta com o Bom Dia Rio Branco, conversando aqui com o Adriano Marques, ele que é presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Você sabe que nas últimas semanas 4 agentes morreram, um acidente, né, de trânsito, né? E 3 foram assassinados. Adriano, bom dia. Bom dia, Astério. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado aí pelo mais espaço, mais uma vez. Você está há quanto tempo nessa estrada aí, Adriano? Dia 10 de junho completam 13 anos. 13 anos, né? No sistema penitenciário. Atualmente eu tenho até a honra de usar o RG funcional 001. E na presidência do sindicato? Eu estou há 3 gestões seguidas. 3 gestões, fundações. Né? 3 gestões. Desde que foi fundado. Adriano, a gente sabe que houve, nas últimas semanas, 3 assassinatos de agentes penitenciários. O que é que está ocasionando? São casos isolados, são casos conectados? Assim. É vingança, não é vingança? Qual é a avaliação preliminar que vocês estão fazendo enquanto categoria? Pelo simples fato do servidor ser penitenciário e ser um executor da lei, ele já é um alvo para a criminalidade. Por quê? O agente penitenciário, o plantão dele é 24 horas. Ele que vai falar o sim ou não para o preso e muitas vezes por falta de estrutura, como por exemplo agora, domingo, eu fiz até um reforço no alojamento 6, tinham apenas 2 agentes para tomar conta de um pavilhão com 242 presos. Tinha um preso que ele estava... 2 agentes? 2 agentes. Falta colete, capacete, escudo, até algema, chave de algema. Então, essa deficiência de estrutura e de equipamentos está muito grande. Voltando para esse caso do preso. O preso estava reclamando de passar mal, dores no braço, que ele falou que poderia estar quebrado, inclusive, só que não tinha viatura para fazer o deslocamento do preso até o pronto-socorro. Então, muitas vezes, esse preso, como os demais, pensam que é o servidor penitenciário que não quer levar ele. Mas, na verdade, é porque não tem estrutura. O que acontece? Ano passado, de junho do ano passado para esse ano, cerca de 23 ex-presidiários e presos do semiaberto, eles foram eliminados. Tem uma disputa muito grande aqui do tráfico de... Controle de tráfico. Quantos foram eliminados? 23 aproximadamente na minha contagem. 23? Nesse levantamento aí do sindicato. São facções como PCC, Comando Vermelho, Bonde dos 13, que lutam aí pelo poder. Mas existe isso aqui, não é? Existe. A Bolívia, hoje, ela fornece aproximadamente 60% de toda a droga que é consumida no país. Esses dados são do último Fórum de Segurança Pública Nacional. São números... Precisos. Mesmo. Hoje nós temos cerca de... Com o Evo Morales foi uma coisa ruim para as nações, que foi o aumento, eu vi números também... inclusive da CNBB de São Paulo, até achei estranho que por ser da CNBB, de que na Bolívia em 2013, 2012 havia aumentado 400% a produção de cocaína. Para se ter ideia, a operação que foi realizada anteontem, que é a apreensão de quase 300 quilos de maconha, é um exemplo concreto de quantas toneladas que podem estar passando nessa nossa fronteira desguarnecida. Então, é necessário fazer vários investimentos emergenciais no sistema penitenciário, tanto também como nos outros órgãos de segurança pública. O governo pensa nesse trabalho integrado. Como é que vocês estão vendo esse trabalho? Olha, inicialmente nós estamos solicitando aí apoio de qualquer operador de segurança pública que tenha a prerrogativa do porte de arma para reforçar a segurança nos presídios em virtude do clima que está muito tenso. Todos os dias nós estamos fazendo atos públicos, pacíficos e ordeiros. Quero deixar aqui bem claro que nós acreditamos nas investigações da Polícia Civil e nas punições da Justiça. Em relação a esse crime, o nome do rapaz? Anderson Albuquerque. O Anderson Albuquerque, né? Havia em andamento, um processo em que ele teria, não estou dizendo que fez ou não, mas pela uma questão... Ele foi acusado, né, de homicídio, mas eu acredito completamente na inocência do servidor. Ele era um servidor exemplar. Ele começou a trabalhar no presídio com 18 anos de idade, já fazia cerca de quase 12 anos que ele trabalhava no sistema penitenciário. Ele era tido como linha dura, porque você sabe que tem essas questões também. Ele era um servidor... Pode não ter relação, a morte dele pode não ter relação nenhuma com esses fatos de que ele está sendo acusado. Pode ser uma outra situação que se aproveitou também para
Assim, nenhuma hipótese pode ser descartada. Para se ter uma ideia, domingo ele foi o único chefe de equipe, mesmo exercendo função de confiança, que ele aderiu ao protesto por melhores condições de trabalho. Ele era um servidor completamente exemplar, tudo. Eu tinha assim um conceito muito positivo dele, muito bem visto mesmo. É uma perda muito grande para a categoria e maior ainda para a família dele. E em relação assim aos presos, ele era tido como linha dura, moderado? Trabalhar dentro da legalidade. O que era previsto na lei de execuções penais, ele cumpria. O que não tinha previsão, ele não concedia. Vocês estão pensando numa greve para sexta-feira, é isso mesmo? Isso uma mesmo. Paralisação. Greve não, paralisação, né? Não, mas é assim, uma greve geral por tempo indeterminado. Por quê? Nós entramos tempo indeterminado. Com reivindicações perante a direção do IAPEM e ela ainda não respondeu formalmente. Quais são essas reivindicações? Equipamentos de proteção e segurança, pagamento imediato do banco de horas, que aí pega o pessoal que está na folga para reforçar a segurança no presídio. Até hoje nós não temos, Astério, um bloqueador de celular. Se juntar todas as unidades de Rio Branco prisionais, nós chegamos a apreender 100 celulares. Se juntar a unidade 4, Francisco de Oliveira Conde e Antônio Amaro Alves. 100 celulares. Por quê? Nós estamos sem o raio-x, está quebrado, o detector de metal ele não está preciso, as raquetes, e também até são tecnologias que estão obsoletas. Já existe um scanner corporal em vários presídios, isso não é utopia, que em menos de 5 segundos ele avalia completamente a estrutura da pessoa. Então, até evita que muitas pessoas alegam que a revista íntima ela é muito constrangedora. Tem, inclusive, recomendações do Conselho de Política Penitenciária Nacional para acabar com a revista, utilizando dessas tecnologias. Em São Paulo, os deputados se sensibilizaram com também a questão política, né, você tem uma população carcerária de 240 mil presos em São Paulo. Então, o político às vezes vê o voto, eles proibiram através de uma lei ter a revista íntima lá. É claro que foi um período de 6 meses para se adaptar, para ter essas tecnologias. Então seria investimento mesmo. Os recursos do ENAFRON, eles podem ser destinados ao sistema penitenciário? Aí só se for feito algum convênio, tudo, um jogo de cintura, assim, politicamente falando. Claro. Já o sistema, ele vem mais com recursos do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, mas como o tráfico reflete também nos presídios... Que é a faixa de fronteira, nós justamente, estamos é uma a 200 cooperação. quilômetros da fronteira, até menos, aqui para Plas de Castro nós estamos a 98 quilômetros, né? Tanto é que o maior crime aqui em evidência é o tráfico, a reincidência ultrapassa aí 70%. A reincidência no tráfico? Com certeza, ultrapassa tranquilamente aí 70%. O tráfico hoje ele é como se fosse o mal do século, porque indiretamente ou diretamente, a maioria dos crimes, o furto está ligado ao tráfico. Diretamente? Diretamente. Se for fazer assim, um planejamento estratégico, o principal alvo é combater o tráfico de drogas. Ok, são 7 horas e 6 minutinhos. A gente sabe, Adriano, que alguns países o sistema é terceirizado. Como é que você, que participa das atividades, vê essa questão de terceirizar as penitenciárias, tornar em penitenciária agrícola ou produtiva, sei lá? Assim, na minha humilde sugestão, a questão da terceirização vai muito assim da realidade local. Na nossa realidade aqui no Acre, por mim, todos os presos eles teriam que estar trabalhando, produzindo. O maior gasto do IAPEM hoje, 90% da receita dele é com a alimentação de presos. É um contrato aí anual que chega a quase 30 milhões de reais. Então, isso tem que ser visto, a questão até mesmo da dignidade do preso, que eu não estou defendendo, mas também vendo o que a Constituição e a Lei de Execuções Penais prevê por preso. Tem celas que era para ter 2 presos, tem 7. Tem celões que era para ter 8, tem 30. Então, a população carcerária no Acre, quando eu entrei no sistema, não chegava a 700 presos. Hoje, ultrapassa 4.300. É verdade que tem presos ali que já estariam presos, por exemplo, ilegalmente, por ter vencido a pena, ou por crimes de menor potencial ofensivo? O que acontece a Defensoria Pública ela faz um trabalho muito grandioso, mas falta também estrutura para a Defensoria, o número de defensores públicos aqui é bastante reduzido. Então, nem sempre eles podem dar toda assim, essa assistência necessária. Eu não duvido que tenha
um ou mais presos com penas vencidas. No Rio de Janeiro, eles estão fazendo agora uma experiência, tentando apresentar em 24 horas o preso ao juiz. A maior celeridade... Isso é um avanço muito grande, né? Muito grande. Aqui vai, qual o tempo aqui, mais ou menos? Não, aí varia muito. Essa situação assim, a remessa da documentação é emergencial, mas essa apresentação do preso em 24 horas aqui no Acre ainda não é possível. Ela demora mais de 30 dias. Pode até ultrapassar. Né? 7h09. Bom, essa questão da greve geral, por tempo determinado, vocês já decidiram ou é apenas um indicativo? Não, nós decidimos em Assembleia Geral, é claro que nós estamos abertos ao diálogo. Então, vai ter esse comunicado de 72 horas antes, que nesse meio termo, a direção do governo a equipe de governo e a direção do Instituto podem entrar em contato e entrar em uma negociação, porque o que nós queremos é o mínimo obrigatório, os equipamentos de proteção e segurança. Eu vou estar indo pedir apoio também ao Departamento Penitenciário Nacional, tudo, procurando a bancada, Assembleia Legislativa, já fomos estadual, agora reunir com a bancada federal, porque cada deputado federal, eles têm quase 15 milhões de reais de emendas parlamentares que eles podem estar destinando para o sistema penitenciário para reforçar a segurança. Dá voto? Não, não dá voto, então é uma questão complexa, polêmica, porque muitas vezes o político, ele vê o que dá, assim, resultado para ele. Só que são investimentos necessários. Porque na proteção da família, na segurança tanto do servidor, famílias, né? como para o preso, como para a sociedade. Porque o agente penitenciário... Você tem conhecimento de algum deputado federal que fez investimento com as suas emendas no presídio, nos últimos... no tempo que você está aí como agente, 13 anos? Nenhum. Nenhum? Nunca fez? Nenhum. Nós até procuramos, fizemos os projetos, mas existe uma barreira muito grande. Mas o agente penitenciário, ele é o herói anônimo e guardião da sociedade. Enquanto tem um agente 24 horas de plantão, se sacrificando, em péssimas condições de trabalho, ele está protegendo a sociedade, evitando fugas. Com certeza. Adriano, muito obrigado pela sua vinda aí. Eu que agradeço, Astério, mais uma vez aí pelo espaço, meu amigo. Valeu. 7h10, final de programa. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta com Bom Dia Rio Branco. Até lá.